Olá, senhores, paz e luz a todos. Vídeo 99, a caminho da luz, ou seja, caminho da evolução. Bom, sabemos que não é fácil, né? O caminho da luz, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. É necessário muitas reencarnações, porque ninguém consegue de um momento para outro retirar todos os nossos erros, reconhecer, ter a humildade de reconhecer nossos erros e querer mudar, né? Só quando nossos erros podem ser somente dois ou três, que ainda não conseguimos retirar, então é possível, nesta última reencarnação, a gente tirar isso fora, desaparecer com isso. Para lembrar, enquanto você não conseguir perdoar, fica muito difícil evoluir. Porque quando você não perdoa, você fica com aquela mágoa dentro de você, ou com a raiva, ou com ódio, que é um. E você está construindo em si mesmo a autopunição. Então fica muito difícil, né? Você tem que tirar isso tudo. Não é dizer eu quero perdoar e não consigo, não. Tem que dizer eu perdoo, mas ser sincero. Por quê? Porque a outra pessoa que você não está conseguindo perdoar, ele precisa de ajuda, né? Ele é uma pessoa que ainda não evoluiu, ainda é muito primata na maneira de ser dele, não no corpo físico, mas na maneira de ser dele. Então a gente tem que compreender o problema dessa pessoa. E costuma-se dizer que quem faz um cesto faz 100, e é verdade. Você comete um erro, não liga e vai cometendo através da vida sempre o mesmo erro. Uma pessoa que roubou a primeira vez na vida, ela irá roubar sempre. Então ela precisa de ajuda para que ela tenha oportunidade de mudar. Não é desejando mal para essa pessoa, porque nós somos todos ligados. Você, quando deseja mal, essa pessoa vai sentir, não fisicamente. O espírito dela sente, porque nós somos um. Vocês devem ter ouvido um barulho estranho, parecia um gato agoniado. E aí eu interrompi a gravação, fui lá do lado de fora do prédio, tem um jardinzinho, ver se tinha algum gato, porque está chovendo, às vezes vem gato de outro lugar se abrigar e podia estar preso em algum lugar, mas não era nada, não tinha nada, não sei o que foi não. Então estou explicando porque vocês devem ter achado estranho, né? Assim como eu achei, né? Bom, então eu estava falando sobre quem faz um cesto faz 100, né? É, então, por quê? Porque você não perdoa? Porque sabe que existe a justiça divina, ou vamos dizer, a própria natureza, que nós somos co-criadores. Então, essa pessoa que comete um crime, seja de roubo, seja matar alguém,
que é repetitivo, temos que ter pena dele, porque ele vai para um lugar tão horroroso, mas tão horroroso, que vai ficar sofrendo, porque aí eles sofrem, né? Eles sofrem ali, desesperados, pelo que eles fizeram. É mais ou menos como a lei de Moisés. Quem... Só que na lei de Moisés é semelhante. Porque se essa pessoa ela atira em alguém para matar, ele vai para um lugar onde vai sofrer isso igualzinho. Então por que é que a gente não consegue perdoar sabendo disso? Tem que perdoar. Lembre, para quem não entende o que é co-criador e que cria a nossa própria, o nosso próprio destino depois que falecemos, é a mesma coisa que dizer que a própria pessoa fabrica a sua punição. Se não entender, a própria pessoa constrói a sua punição. Né? Ela faz a sua própria punição. Falando de diversas maneiras. Porque há pessoas que não entendem de uma certa maneira, a gente substitui a palavra e aí eles entendem. Bem, agora foi o... Como chama a bomba? Fogo? Faz bam bam. A ignorância total, primitividade total, colocar negócio que só faz barulho aí, que nem é bonito, né, pra gente ver. É uma ignorância terrível. Faz mal aos ouvidos, faz mal aos ouvidos dos animais e das pessoas que estão acamadas, velhinhas, acamadas na cama, que já o ouvido é tão fraco que incomoda essas coisas. Bom, então continuando. E temos que perdoar essa pessoa que acabou de fazer esse barulhão, dessa ignorância. Vai para um lugar onde ela vai ouvir isso durante milhares de anos. É assim, né? Como eu disse. A lei de Moisés não era para ser feita ali naquele momento, cortar a mão daquele que roubou. Simplesmente era uma informação, né? Uma informação do que acontece quando a pessoa comete certos erros. O que acontece após a vida. E é preciso entender isso direito para que isso possa ajudar no caminho da luz. Ou seja, a luz é a informação, é o caminho da evolução. Ainda tem aí umas bobagens que as pessoas brigam com os outros por umas bobagenzinhas, né? Porque você esbarrou no outro e o outro nem lembrou de pedir desculpa, aí você vai dar uma surra nele ou pega, puxa de uma arma e atira. Humanos primitivos do tempo das cavernas com uma visualização física inadequada ao tempo, porque deveriam estar naqueles corpos que eles já tiveram lá primitivos de símios. Então, o caminho da luz, ele não exige que você siga esse caminho, nem o próprio Criador, que é o Deus, né? Ele dá a escolha, o livre-arbítrio, mas para quem quer seguir o caminho, para futuramente, daqui a trilhões de anos, ser somente luz, não precisar ter um corpo físico, nem um corpo semimaterial, então é preciso seguir algumas regras, vamos dizer assim, né? Seguir as leis.
porque tudo que você faz nesta encarnação e nas anteriores e nas próximas será contado. Cada reencarnação que fizemos, que a gente faz, às vezes a gente se livra na anterior de certos comportamentos errôneos, mas adquire outros. Então, às vezes é muito difícil para certas pessoas, mas o que a gente tem que estar atento ao que fazemos, ao que pensamos. Então é preciso vigiar constantemente e manter o pensamento no Criador ou no Grande Espírito, que é o Jesus Cristo, para que ele nos envie a luz, para que a gente possa, assim, com essa energia maravilhosa, vamos dizer assim, possamos ter mais discernimento e mais força vital para que a nossa consciência, ou seja, a nossa inteligência, vá ampliando e que a gente consiga entender e retirar essas anomalias que nós temos. Muitas pessoas que têm tantos erros, fazem tantos erros que elas pode-se considerar que são loucas, malucas. Deveriam até estar internadas. E devido às coisas que elas falam, dá para sentir, dá para ver que não são muito legais. Então essas pessoas também, às vezes nem é karma também, mas, sei lá, tem uma deficiência, né? Aí não deu certo lá no planeta que era todo mundo normalzinho, aí joga para cá para ver se endireita, né? Para ver se consegue. E aí às vezes acaba sendo pior, né? Dependendo das companhias também que as pessoas têm. Porque como nós somos um, então às vezes nós somos influenciados pelas companhias. Então geralmente aquela pessoa que é amigo da outra, mas como ela não segue o caminho da luz, ela começa a influenciar, a dizer coisas para outra pessoa que estava seguindo. E a outra pessoa, por ignorância ou por se deixar levar, por ser um espírito fraco, aí acaba indo pelo caminho do que se diz amigo. Amigo verdadeiro é aquele que não quer te encaminhar para um caminho errado, um caminho das trevas. Amigo é aquele que gosta de ver você feliz, que te ajuda a ter certas coisas para você ser mais feliz, ficar alegre, né? Essas pessoas eu creio que essas pessoas que escolhem por livre-arbítrio vamos dizer, caminho do crime, elas devem sempre até acordar assustadas, né? Preocupadas, porque eu tenho que ir lá no seu onde, mas tem que estar de olho para ver se tem algum policial, eu tenho que ir lá, mas será que lá tem alguém da gangue contrária que é contra a gente, o nosso grupo, né? É assim. E por medo matam. Tem tanto medo que por medo eles matam quando estão assaltando a pessoa que não está reagindo, né? E outros matam por maldade mesmo, porque são revoltados, têm ódio da humanidade. Se eles têm ódio da humanidade, eles têm ódio de si mesmos, porque eles têm consciência do que estão fazendo e não conseguem sair disso, então ficam com ódio e às vezes matam por ódio, matam aquela pessoa que não tem nada a ver.
Veja como as pessoas são tão insanas, são tão perturbadas, que uma bala perdida na comunidade X, e aí elas vêm para a rua, começam a incendiar ônibus, carros e protesto, e botam pneus com aquela fumaça de borracha que intoxica as pessoas e não deixam os carros na rua passar. Que manifestação é essa? Destruíram uma vida e eles vão, destroem outras coisas. Não destroem outras vidas, mas destroem coisas materiais, que não tem nada a ver com o que aconteceu. Porque não sabem fazer um outro tipo de manifestação. Pessoas insanas, perturbadas. E essas pessoas serão sempre perturbadas, porque quando elas fazem um ato desses, as trevas, os seres que servem às trevas, os magos negros e os seus escravos, empregados deles, ficam buzinando no ouvido, telepaticamente, para aumentar mais esse ódio, essa raiva. Você não sabe também se a morte dessa pessoa que foi morta por bala perdida, você também não sabe se foi um tipo de karma. Até pode ser. Pode não ser e pode ser. Então, não se pode dizer. Só um clarividente que não incorpore, que tenha uma clarividência muito boa, poderia então saber sobre isso. Então, o caminho para a luz é devagar, sim. É devagar porque nós ainda não estamos preparados para ir correndo logo de uma vez. Veja bem, seres que são só luz, não tem mais forma física, só tem a consciência, né? Que nos ajudam, demoraram trilhões e trilhões de anos e foram como a gente. Alguns cometeram crimes, alguns cometeram promiscuidade, alguns roubaram também, alguns foram prepotentes, alguns só desejaram o poder, alguns destruíram, explodiram planetas, porque pertenceram àquelas raças que adoram fazer isso quando não obedecem a eles, né? Então, demora muitos anos para evoluir, porque fazem coisas errôneas, então tem que aprender a não fazer. E nesse aprendizado demora eles terem a consciência do que fizeram, ter consciência, se arrependerem e quererem, terem a vontade de se voltar para a luz. Nós nascemos ignorantes, no sentido de não sabermos nada, né? Puros ignorantes. Então, temos que crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. Não se preocupar em crescer materialmente, desde que tenhamos comida, ganho, né, para comer, para pagar as contas, um remedinho, etc. Mas o que se vê por aí, pessoas que ganham 30, 40 mil por mês faturando e ainda querem mais. Querem mais. Muitas dessas pessoas também ajudam, né? Ajudam aí, casas de caridade, Casa dos Cegos e outras, ajudam. Mas ajudam por ajudar. Bom, tem muito dinheiro, ajuda, mas não, às vezes ajuda, mas não é com aquela coisa de coração, como uma pessoa dá R$2 a um mendigo e está dando de coração, ser sincero, vale mais esses R$2 do que aqueles R$1.000 que aquela pessoa que tem muito dinheiro por mês dá a uma casa de caridade. Vai fazer bem, lógico que vai fazer bem, vai ajudar. Mas para a pessoa que faz isso,
Veja bem, vou explicar novamente para que seja bem compreendido. Para a pessoa que doou, vale mais aquela outra pessoa ou que deu os R$ 2, entenderam? Para a própria pessoa, para o bem da pessoa. Vale mais aquela que foi comprar um cafezinho com leite e deu ao mendigo que estava tremendo de frio, bem quentinho, e deu para ele. Porque ele está dando de coração. Ele viu, ele entendeu o sofrimento daquela pessoa e ele foi lá. E o outro dá, bota lá na conta, mas não vai ver ninguém, ele coloca lá na conta. E muitos ajudam pensando que vão ter créditos no céu. Realmente vai ter um descontozinho, sim, do teu karma. Vai. Mas não é assim um desconto tão grande das coisas erradas, comparando as coisas erradas que você fez, que você vai para um lugar melhor. Não, vai ter que reencarnar novamente. Muita gente vem pobre, vai morar em comunidade, ou vai morar lá na roça, pobrezinho, trabalhando na enxada. Muita gente vem reencarnado assim, porque quando tiveram muito dinheiro na mão, fizeram só M. Já sabe a palavra, né? Fizeram só M. E muita gente não se contentava com o que tinha. Queria mais, queria mais. Muita gente tirou o dinheiro de quem não devia tirar. E aquela pessoa ficou pobre e ele ficou rico às custas do roubo que ele fez, que essa pessoa fez com o outro. Então, vai ser pobre para ver como é que é bom. Vai morar lá vai reencarnar na África para ficar esquelético lá naquele país da África que estão morrendo de fome, que é para ver que você não se incomodava com ninguém, você tinha muito dinheiro mesmo, de jogar fora, e você escarnecia dos outros, maltratava os outros pobres. As pessoas não pensam que muita gente vem para aprender. Isso é para aprender. E muita gente também, certas doenças, porque deixou seu parente, a sua mãe, seu pai ali, sozinho, sofrendo com doença, dependendo de alguém caridoso que cuidasse dele, porque não tinha dinheiro para pagar uma pessoa para cuidar. Ou o vizinho que via e não era capaz de ir lá ajudar, lavar uma louça ou fazer umas compras para a pessoa que estava entrevada na cama. É assim, então o que acontece? As pessoas às vezes vêm com doenças ocasionado as coisas também que fez, né? E outros é aqui mesmo. Já adiantando o karma, já vão sofrendo aqui, né? Sofrendo aqui, para que o karma não seja tão difícil de aguentar lá do outro lado quando a gente falece. Então, o caminho da luz não é fácil, né? Ele é difícil, mas não é impossível. É só ter boa vontade, desejar e se analisar e se autotransformar. Muita gente pergunta, mas como eu vou fazer para deixar de ser, vamos dizer, egoísta? Deseje não ser egoísta e quando você comece a doar alguma coisa, já é um treino, vá doar para um bazar de caridade, alguma coisa, dá uma esmolinha lá para o mendigo, daquele mendigo que é mesmo mendigo, que não é um mendigo que você veja que não está explorando ninguém. Aquele mendigo até que está cheirando mal mesmo, né? Aquele é mendigo mesmo, né? Ou a mendiga. Aquela que você costuma ver está sempre com a roupa rasgada, que ninguém nem dá uma roupa para ela. É mendigo. Vai lá, compra uma comida, vai lá e dá. Você teria coragem, como eu vi, porque eu achei um absurdo na ocasião, mas agora eu entendo. E aprovo que eu vi um psicólogo num bar abraçar um mendigo, todo sujo.
O primeiro pensamento que me veio foi, meu Deus, mas ele todo sujo, o homem está abraçando ele, está cheio de bactérias aí, vai para casa, vai sentar lá no sofá, na poltrona, se tiver filhos. Foi o pensamento que me veio na época. Mas uma pessoa que faz isso, eu creio que nem esses micróbios, essas bactérias vai ficar nele, porque foi de um ato de tão sincero do coração desse psicólogo, que pelo menos ele disse que era psicólogo, né? Que realmente não nada vai acontecer. Uma vez eu estava comendo pipoca na rua e vi uns pombos e joguei umas pipoquinhas para os pombos e veio uma mulher achar ruim comigo, dizer que a parenta dela tinha pego a doença. Mas é que ela falava de uma maneira irritante, sabe? E ela pegava a pipoca que eu estava jogando pro pombo dentro do ralo da rua, onde cai a água, entupindo lá o ralo. Eu achei aquilo irritante, que eu comecei a jogar mais, porque eu tenho livre-arbítrio, né? De fazer. Eu estava fazendo bem, os pombos estavam cheios de fome também. E ela acha que as pessoas vão pegar a doença do pombo, como pegou a parenta dela. Aí ela me ameaçou que ia chamar a polícia, que ia me denunciar. Eu nem morava ali naquela rua. Bom, chegou um ponto que eu fui embora, deixei a mulher falar. Aí alguém passou e comentou alguma coisa que eu não lembro. Não foi a favor do que a mulher estava fazendo, que a mulher também começou a ser grosseira. E eu digo para vocês uma coisa. Vários pombos já passaram assim na minha frente, porque quando eles voam diz que tem, mas eu acho que é das fezes, né? Que se pega a doença. Peguei nada. Vou dizer uma coisa para vocês. Só pega certas doenças quem tiver merecimento. Sabe-se lá se na vida passada essa parenta dela maltratava os pombos? Como eu já vi, uma moça, o pombo voou e ela deu um pontapé que deve ter ferido o pombo. Uma mulher fazer isso, né? Uma mulher que as mulheres foram destinadas a ser mãe e elas têm que ter algo de amor dentro delas, né? E ela fez isso no pombo. E fez de uma maneira, vamos dizer, desesperada. Ela fez até assim com as mãos, assim, exageradamente. Então, um rapaz, alguns anos atrás, que dava comida para os pombos, sabe o que eu descobri? Tinha uma loja vazia e estava sempre aberta lá. Aí o pombo não fugia, ia perto dele, tadinho. Ele pegava no pombo, levava lá para a loja e botava no vaso sanitário. Matava o pombo, não sei se matava antes ou botava ele vivo no vaso sanitário para ele morrer. Quando eu descobri isso, eu abaixei a minha frequência na ocasião, que eu não sabia também da baixa de frequência, que os seres da Ana-Luz ficavam... Eu abria brechas, né? Não sabia nessa ocasião. Eu fiquei com raiva mesmo, com raiva. Eu desejei que ele até acontecesse alguma coisa naquela mão. Aí o cara ficou uns dias, desapareceu. Eu aí pensei, será que eu desejei tão... Será que eu tenho um pensamento forte? Será que eu... Aí eu fiquei até preocupada. Aí um belo dia ele me aparece todo enfaixado no braço, até aqui na mão. Como as coisas acontecem, né? Teve algum acidente devido àquilo. Às vezes a gente já paga aqui nessa encarnação. Porque não dava, sinceramente, não dava para não sentir um sentimento, embora fosse assim naquela hora, mas horrível ver uma coisa dessas. Fazer festinha, dar comidinha pro bichinho para depois fazer uma coisa. E muita gente faz isso em gatos, em cães, em cachorros, né? Muita gente pega até o
os bichinhos, cachorro, gato, depois que eles se chegam perto deles, confiam na pessoa, pega na cabecinha deles, faz isso. Coitado, que dor, né? É assim a humanidade aqui, né? Humanidade, seres de terceira dimensão, estejam aqui nesta dimensão do planeta Terra ou de outros planetas primitivos, porque esta terceira dimensão é primitiva, né? Agem sempre dessa maneira, porque reencarna, porque já tinham seus defeitos, vêm, né? E muitos vêm até revoltados, parece que eles têm uma noção, né, de que estão reencarnados, obrigados a reencarnar, então eles ficam revoltados. E o ser revoltado já sabe quem é que vai estar sempre junto com eles, né? Os seres que servem às trevas. Há vários tipos de seres que servem às trevas, e há várias denominações. Não é só magos negros, são outros também. Bom, então eu acho que desde que a pessoa tenha consciência, saiba disso tudo, dessas coisas que acontecem do outro lado da vida e o que pode acontecer depois que a gente evolui aos pouquinhos, eu acho que vale a pena fazer esforço e procurar seguir o caminho da luz. Uma pessoa que consiga se conscientizar, se arrependa do que fez, se autoanalise, mas vamos dizer que ela ainda não consiga ter ou desenvolver o amor incondicional, um percentual, vamos dizer, muito grande, mas ela já, um percentual assim grandão, ela já conseguiu isso. Então, a próxima reencarnação, ela vai vir, vai nascer num ambiente melhorzinho, para que ela tenha essa chance de evoluir mais. Ou ela pode pedir para nascer num lugar ruim, para fazer um trabalho ou para aprender mais, o trabalho de amor incondicional, ou aprender também. Isso depende muito. Cada caso é um caso, tá? Cada escolha é uma escolha diferente. Nós somos estamos todos ligados, mas ao mesmo tempo somos individualidades. Então, cada individualidade de um espírito, ele é diferente do outro, né? Nós não somos, a nossa mente não é igual ao outro, porque a evolução de um é diferente do outro. E Deus, o Pai, Mãe, Criador primordial, ele não para de criar. E aí, há excesso de população nos planetas, né? Como aqui está havendo. E aí as pessoas podem perguntar, mas por que ele não para de criar? Então eu vou fazer uma comparação. Quando nós temos um problema, por exemplo, você caiu e teve um problema aqui na articulação, não consegue mexer. Aí você tem que ficar engessado ou usar aquela coisa mais moderna de ficar preso o braço. Demora um mês. Bom, você pode tirar, diz o médico. Mas doutor, mas eu ainda não estou conseguindo levantar meu braço. Ficou parado. Ele vai ter que fazer fisioterapia para voltar ao normal. Parado. Se o Pai, Mãe, Criador primordial parasse de jogar suas centelhas, parasse de criar, porque a gente pode considerar até que ou ele é um cientista, mas ele também é um artista. Ele junta a ciência com a arte, o Pai, Mãe, Criador primordial. Então, se ele parasse de fazer as suas centelhas, expandi-las em tudo que é lugar, em qualquer espaço, no espaço entre planetas e planetas, entre galáxias e galáxias, dentro dos planetas, né? Tá bem? Então, ele estagnaria, ou seja, a energia dele, a luz dele, esse foco de luz grande que ele iria perdendo a energia, a força, o poder de criar. Certo?
talvez, talvez as trevas tenham essa intenção de diminuir as pessoas, colocar inteligência artificial. Quem sabe se há algum plano que eles têm de pensar que podem parar o Pai, Mãe, Criador primordial da luz. Mas não vai poder, porque isso é um poder muito grande que ele tem. Os seres que são só luz também têm um poder imenso. Não dá para as trevas parar eles, nem parar Deus, nem parar o sol da terra. Não há como. Então, o Criador primordial tem que fazer movimento. Ele pulsa também. O movimento dele, o Sol daqui da Terra, da nossa galáxia, ele faz isso, ó, ele pulsa. Eu tive a oportunidade de ver, tive coragem de olhar entre assim, os dedos, foi até num ônibus que eu via que o Sol está ali, eu vou arriscar, mas eu vou fazer. Aquilo tem que ser em menos de meio segundo. Você concentra a visão. Não digo para ninguém fazer isso, tá? Porque é perigoso. É muito perigoso, você pode queimar a retina, ficar cego. E ele pulsa, é maravilhoso. A intensidade da luz dele, e ele é quase uma prata, quase que ele é prateado e com muita luz. Tão, faz isso. Ele pulsa assim para frente, ó. Ele não pulsa assim, ele pulsa assim. Assim. Pulsa para frente. Então, quando ele está fazendo esse movimento, o que é que ele está fazendo? Ele está jogando partículas dele também, para atuar também, para ajudar o Pai, Mãe, Criador primordial, principal, né? Para criar, ele também está fazendo isso. E ele está direcionando, jogando a sua energia eletromagnética aqui para o planeta Terra, porque é um alimento, né? As estrelas também jogam a sua energia, planetas, tudo é energia. E o Pai, Mãe, Criador primordial é uma energia, ele tem que estar sempre criando. Então, sempre fará isso. Ele não para de criar. Porque é isso, é o universo. Se ele parar, veja bem, nós todos somos ligados uns aos outros, certo? Somos um. Nós somos um com ele. Se ele parar, nós paramos. Nós desaparecemos por resto da vida. Não vai ter nenhuma vida no universo. Agora, como o Pai, Mãe, Criador surgiu, ninguém sabe, ninguém saberá, nem os que estudam, os que já sabem lá, cósmicos. Isso é um segredo do próprio Criador. Eu creio que nem ele mesmo sabe como surgiu. Ele se descobriu que é criador e começou a criar. Gente, então, hoje é setembro, dia 4 de setembro de 2022, domingo. Eu esperava que hoje fizesse o solzinho, que eu ia pegar sol, mas ainda está chovendo. Chuvinha miudinha, aquela chuvinha gostosa, aquela chuvinha que não faz mal para ninguém. Devemos amar a água também, né, gente? Nós fomos feitos também da água. Então, senhores, tudo de bom. Agora, vou fazer uma coisa hoje diferente no vídeo. Eu vou me concentrar, pedir meu guia, não sei quem vai ser o meu guia aqui, e para irradiar para vocês passos magnéticos para energizar, não só energizar, mas para que faça bem algum problema de saúde que vocês tenham, ok? Então vamos lá. Guia do médium, guia do médium, guia do médium. Que esta energia vá a cada um que assistir este vídeo e para que cada uma dessas pessoas receba essa energia
para ajudar na evolução espiritual e que essa energia vá, conforme o merecimento, curar ou melhorar, conforme o merecimento, de algo, alguma doença, algo que esteja atrapalhando a sua saúde. E que essa energia também limpe toda a energia negativa e que afaste os obsessores. E que essa energia também desfaça alguma tecnologia negativa colocada pelas trevas em cada um que assista este vídeo. Que assim seja, assim é, que seja feita a vontade do Pai Mãe, Criador primordial, e através do grande Espírito, que é Jesus Cristo, que se faça o bem. Que assim seja. Interessante, vocês veem que o passe vai na direção assim como o Sol faz aquele movimento. Mesmo nos centros espíritas, quando a gente dá os passes no centro espírita, também é assim. A gente pode até dar do lado ou nas costas da pessoa, mas vem sempre esse movimento. Muito interessante, né? Eu sou impulsionada, como se, quando eu falo o guia, eu sou, vamos dizer, o corpo, ele... Como é que eu vou explicar para vocês? Não sou eu que estou fazendo isso. Olha, veja a diferença, ó. Ele vem, né? Eu sinto o impulso da energia e faz com que se movimente os meus braços, minha mão, essa parte do corpo. Bom, eu não deixo os comentários, não vou saber se alguém sentiu ou não sentiu. Que é para evitar aqueles comentários trevosos, que aí me dá trabalho. A minha vista já é fraca e vou forçar muito a vista estar lendo, aquela letra muito apagadinha, né, dos comentários. Mas nas palestras eu deixo os comentários à vontade. Pode escrever lá se quiser comentar alguma coisa sobre este vídeo, tá bom? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima.